Olá, muito bom dia! Como é que você de casa está? Eu estou bem, me recuperando, mas já estava com muita saudade, querendo estar aqui com você, trazer muitas notícias e fazer com que a sua manhã seja mais informativa através do TV News. Por isso, um bom dia a você de casa, que seja uma terça-feira abençoada, maravilhosa. Hoje também aqui é dia de bem viver. Barbosa Filho entra em ação, trazendo aqui assuntos pertinentes e, claro, já já a gente começa com as nossas notícias. Mas antes disso, eu vou começar com a nossa previsão do tempo para você de casa que nos acompanha saber como fica Itabuna e as demais cidades da região. Itabuna amanheceu hoje com um solzão, dia ensolarado, aquele dia que eu falo sempre aqui para vocês. Usar bastante protetor solar, beber bastante água para se hidratar, evitar a exposição exagerada. Hoje eu decidi que quero tomar mais um pouquinho de sol, quero ficar ali na rua por mais tempo. Evita, fica ali na sombra, até mesmo quando a gente está dentro de casa, os raios ultravioletas, eles ultrapassam essa camada e acabam também prejudicando a nossa saúde. Então, para esses dias mais quentes, é importante aí os cuidados essenciais. Nesse momento, Itabuna marca 31 graus. É calor, hein? Calorzão, verãozão com tudo. A gente sabe que a Bahia entende desse tempo quente. Para quem vai curtir aí no final de semana praia, vai dar para aproveitar bastante, porque vai estar calor essa semana inteira. Então, final de semana promete, hein? A gente espera ali um solzão, um diazão bonito também. No entanto, tem alerta da Defesa Civil de chuvas intensas aqui na Bahia. Então, por toda a Bahia pode chover mais forte do que era esperado para essa semana. Então, tem um alerta, evitar sair de casa quando estiver muito chovendo. Se não for realmente um caso necessário, essencial, evita sair de casa, fique em casa guardadinho, protegido. Percebeu algum risco de alagamento, deslizamento, algum risco à sua vida ou à sua residência? Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, avisa a Polícia Militar também. O número que você lembrar ali mais rápido, porque nessas horas, quando a gente está muito nervoso, às vezes foge o número da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, e a gente lembra logo da polícia, né? O 90, mas tem o 92, tem o 93. Dá para você fazer ali então o alerta sobre a sua área de risco, a sua cidade, o seu bairro, a sua rua, a sua casa, e aí as ajudas chegam mais rápido. Então é importante que nesse tempo de calor a gente fala que tá quente, é bom para aproveitar uma praia, dá para aproveitar um rio, uma cachoeira, sim, dá. Mas também a camada de ar muito quente, ela também acaba prejudicando a pressão atmosférica. Então acaba trazendo ali chuvas muito fortes, mas não são chuvas que demoram tanto, tá? É importante também a gente falar sobre isso. Então, por volta ali das 8 horas da manhã em Salvador, deu uma chovida, o que deu um alerta também. Outras cidades ali próximas à capital, elas também passaram por uma chuvinha logo no iniciozinho da manhã, por volta de 6h30, ali até as 8h30 ainda estava chovendo em Salvador. No entanto, a chuva parou e nesse momento se encontra com um tempo firme. Ilhéus aqui do lado da gente, nossos vizinhos, Ilhéus 30 graus também, calorzão em Ilhéus hoje, para quem está aproveitando as férias por lá, que é uma cidade turística com muitas praias. É importante a gente ressaltar aí o cuidado com o protetor solar. As praias também que estão sinalizadas já, se não tiver salva-vidas ali por perto. Aconteceu agora recente um episódio de afogamento em Ilhéus, de um turista. Foi um episódio muito triste, um adolescente, ele acabou não resistindo. A equipe de Corpo de Bombeiros foi até o local. Também salva-vidas que estavam ali próximos tentaram resgatar o jovem, mas é uma tristeza, né? Uma fatalidade, mas uma fatalidade que a gente fala sempre da importância de se cuidar, de precaver realmente esses fatores, né? Porque eles são prejudiciais à saúde, prejudiciais à vida e podem até custar de fato ali a sua vida. Então, não sabe nadar, não adianta tá lutando contra a correnteza, indo de mais profundo, seja no rio, seja na praia, na piscina, onde for. Você precisa ter consciência, tá? E outro alerta também que fica super importante agora para essa época do ano são as cobras.
As cobras, elas estão bastante sendo vistas aqui e a gente precisa ressaltar que o animal, fora do habitat natural dele, ele tende a atacar, porque ele quer se proteger, ele quer se defender. Então, a atitude de uma cobra ou de qualquer outro animal atacando o ser humano, às vezes é pela autodefesa. Então, tem gente que vê o animal, de ligar para o corpo de bombeiros, se afastar o mais rápido daquele lugar, não. Não tem certeza se consegue fazer a captura do animal, se consegue tirar o animal dali. Outros tentam matar, dá errado. E aí a gente sabe que os riscos são muito grandes, muito grande. Então, aconteceu um episódio na Cachoeira do Tijuípe, entre Serra Grande e Itacaré, um lugar muito bonito, que uma turista foi picada por uma cobra. Recentemente em Ilhéus também, em um restaurante, enquanto a moça almoçava, jantava, não me recordo bem qual era o horário, mas ela estava sentada numa mesa. É um lugar que tem muita natureza de fato, inclusive próximo a essa mesa, como se fosse eu estou aqui, sou a pessoa, aqui do lado já é um arbusto enorme, então é em meio à natureza, um lugar muito bonito, mas que infelizmente aconteceu também esse episódio de mais uma pessoa, dessa vez era uma nativa, ela é moradora mesmo de Ilhéus e acabou sendo picada ali também por essa cobra. Acho que foi sábado não, na sexta de noite, aconteceu também um episódio em que eu mesma presenciei. Quando eu desci do carro, isso em Ilhéus, na zona sul de Ilhéus. Quando eu desci do carro, tinha ficado uns calçados, um que eu estava no pé e o outro da minha irmã no carro. Eu fui pegar, a minha irmã, bem sapequinha, começou a correr ali próximo ao carro. Não foi para distante do carro, mas ao redor do carro, contornando o carro. Tinha uma família, uns rapazes, uma moça, uma criança. E daqui a pouco eu escutei um barulho, uma coisa assim estranha, né? Como se alguém gritando, mas não era um grito, era um susto. Como se fosse um susto. Eu estava abaixada e tentei olhar, né, para ver o que estava acontecendo, até porque minha irmã também estava ali perto. Então, quando eu vou para olhar a situação, era uma cobra. Pertinho do carro, próximo a essa família, colado. A família estava como se fosse em roda, em um círculo. E a cobra tinha passado assim, rente ao pé de uma pessoa. E aí essa pessoa, quem tinha percebido, foi quem fez o susto, o espanto. Quando essa pessoa espantou, todo mundo se afastou. E aí que eu percebi, minha irmãzinha já começou a chorar, foi aquela coisa toda. Conseguiram então ali resolver o problema, né? Mas era uma cobra cipó, toda verdinha. E é muito assustador. Quando a gente se dá conta assim com esse animal em roça, eu já presenciei diversas vezes, diversas vezes mesmo. Embaixo do colchão, embaixo da geladeira, embaixo de guarda-roupa. Elas adoram ficar nesses lugares mais escurinhos, lugares úmidos. Elas gostam desses lugares assim. E eu já presenciei diversas vezes em roça. Agora, na cidade, zona urbana, eu nunca tinha presenciado e foi assim, assustador. O dia que eu desci, no sábado de manhã, que eu desci na porta, eu fiquei já meio assim, assustada, olhando, né? Que a gente já fica com medo. Minha irmã chorava toda hora que ia passar por lá, ficava com medo, eu não quero, mas tinha que passar pelo lugar para entrar no carro. Ou para sair da rua, tinha que passar por lá também. Então, é assustador, mas fica esse alerta. Escorpiões também nessa época do ano tem muito. Já foram capturados mais de 10 em um bairro só aqui de Itabuna. Então, vamos prestar bastante atenção. Vai sentar em um lugar, dá uma olhada. Desceu do carro, tá com criança, também observa ali com mais atenção, porque nessa época do ano os riscos estão maiores e até você chegar ao pronto-socorro, ao hospital, fazer o uso do remédio, a medicação. De fato, é muito triste. É uma corrida contra o tempo. Porque os sintomas eles já começam ali desde o momento da picada. E até 48 horas, se a pessoa não conseguir fazer ali a limpa realmente no organismo, e principalmente na corrente sanguínea, infelizmente, acaba não resistindo. Então ficam essas dicas para você que vai aproveitar roça, vai aproveitar praia, ou que está na cidade também, tá? Porque ontem foi encontrado aqui em Itabuna
na Avenida Beira-Rio uma cobra. Essa cobra ela estava saindo de dentro do rio. A pessoa começou a gravar, observou o trajeto da cobra. A cobra saía do rio, passava por toda a grama e olha, naquela faixa de pedestres a bonitona atravessou. E é muito perigoso. É muito, muito perigoso porque às vezes esses animais eles têm um tipo de coloração que acaba passando despercebido e também porque como ele rasteja, nem sempre a gente passa olhando fixo para o chão, observando o que tem naquele chão. Então a cobra, por exemplo, o cipó, que tem uma coloração esverdeada, numa grama ou até mesmo ali no chão, ela passa despercebida. Outros tipos também ali de animais peçonhentos passam, o escorpião mesmo ele passa despercebido em qualquer pedra, lugar que tem areia, um escurinho, e ele é bem pequeno também, então por isso ficam as dicas essenciais para você, tá? Prestar bastante cuidado, tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção para evitar aí maiores problemas. Agora a gente vai falar também sobre um assunto que é muito delicado, mas é um assunto muito importante. Um novo vírus. É importante ressaltar que, apesar de ser novo, não é a primeira vez que aconteceu um caso de contaminação e a detecção dessa variante do Mpox aqui no Brasil. Tem episódios no ano de 2024 de pessoas que foram infectadas. Mas, Pérola, já que pessoas foram infectadas aqui no Brasil pelo vírus Mpox, por que agora, então, surgem aí os burburinhos e alertas de primeira detecção no Brasil? Porque esses casos que já foram detectados no passado são de pessoas que vieram de outros países, estavam viajando, estavam de férias, se infectaram por lá. Quando chegam até o Brasil, é que o vírus já estava em um estado mais avançado, o corpo já estava muito debilitado e a saúde já estava gritando. Então é hora da pessoa ir ao hospital, fazer os exames e aí lá descobre. Então, esses casos que foram detectados no passado foram de pessoas que contraíram em outros países, em Portugal, pessoas que estavam na África, que também é assim um dos lugares em que esses vírus eles proliferam com muita rapidez, devido a essas pessoas elas também viverem em extrema pobreza, não terem acesso a recursos básicos de saúde, de alimentação e também de saneamento básico. A limpeza desses vilarejos não existe, são feitas pelos moradores dali mesmo. E São Paulo, dessa vez, acabou aí, então, confirmando o primeiro caso do Mpox vírus aqui no Brasil, de uma brasileira, então, que foi infectada e ela agora passa ali pelo período de isolamento em casa. A gente também tem um episódio, eu vou mandar daqui a pouquinho para o Cássio, para o Cássio exibir aqui para você na tela. Mas a gente tem algumas imagens também para você de casa ir acompanhando. Cássio, coloca para a gente, Cássio, as imagens de como o vírus ele fica no corpo. Porque a Covid tinha danos que eram mais por dentro. O coração ou batia em um ritmo muito acelerado, ou tinha ataque cardíaco. Acontecia também ali da falta de ar, os pulmões também que ficavam bem fragilizados. Além de tudo, a gente sabe que a Covid, ela tinha critérios bem específicos, sintomas bem estratégicos, em que as pessoas elas poderiam identificar de forma mais rápida, que eram ali através da falta da sensibilidade ao toque. Também aconteciam a perda de olfato, paladar, principalmente, gente, a do paladar. Por quê? Porque o cheiro é muito relativo. Às vezes a gente acaba nem sentindo tanto. E aí você tenta esforçar um pouquinho, você sente mais o cheiro de alguma coisa. Agora, com a Covid, isso aí era muito, muito, muito específico para os casos serem identificados de forma mais rápida, tá? Então, o Mpox, ele pode ser identificado sim de uma forma rápida, no entanto, ele pode até ser confundido com outras doenças, porque ele tem essas características aí de vários pontinhos da pele, são bolinhas que vão surgindo, formam ali algumas lesões. O Mpox, Pérola, afinal, o que é isso? Esse Mpox, gente, é uma infecção viral.
ela é transmitida ali através do contato pessoal próximo. Ou seja, se alguém fala perto de você, as gotículas daquela saliva podem te infectar. A tosse, o espirro. Tem gente que tá na sua frente, vai espirrar, não vira o rosto, não põe a mão, não sai de perto. Se por acaso acontecer um episódio desse, se afasta, pede para a pessoa educadamente, fulano, por favor, afasta um pouquinho, vai até o banheiro, lava as mãozinhas, vai tossir, põe a mão na boca. Pelo amor de Deus, nós passamos por uma pandemia onde o mundo entrou em colapso. O mundo, não foi o Brasil, foi o mundo. As pessoas elas não saíam mais de casa. A gente não tinha certeza do que ia acontecer, era todo mundo assustado, com medo. As crianças em casa, eu ainda estava na época de ensino médio e eu fiquei apavorada, sem saber o que ia acontecer. Eu falava, meu Deus, o que vai acontecer com o meu futuro? Porque os anos irão passando, e aí? Será que as coisas um dia podem voltar ao normal? Ou a gente vai viver dessa forma para sempre? Mercados fechados. Depois começou a abrir aos poucos e as pessoas precisavam levar a carteirinha de vacina, usar máscara. Aquela máscara era uma tortura. Eu fui infectada pelo Covid 2 vezes, detectada, tá? Através de exame. Aquele do narizinho. Horrível aquele exame. Eu fiz as 2 vezes Covid. Mas eu acho que eu fui infectado umas 3. Pérola, é possível? Se é possível, eu não sei. Mas 2 vezes eu sei que no hospital eu tive o diagnóstico. Na terceira eu senti, mas foi mais tranquilo. Na primeira, gente, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Foi em pleno Natal. Na época da enchente aqui em Itabuna. Menina, o que foi aquilo? Nem eu sei. Nem eu consigo explicar. Eu sei que eu estava muito, muito, muito mal. Mas eu não sabia ao certo o que era. Eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu não sabia, eu não conseguia entender. Era uma dor, meu corpo doía. Era uma febre alta. Era uma dor de cabeça insuportável que eu não conseguia nem abrir o olho direito. Quando eu olhava para a claridade e dava agonia, então eu só queria ficar deitada. E o corpo, quando a gente está doente, pede mais um soninho, um descanso, porque está muito mole, febril. Eu estava sentindo o cheiro ainda de muitas coisas. Eu lembro que era mais difícil do que hoje, agora. Eu sinto o cheiro de tudo, meu nariz é ótimo. Mas na época, o que eu de fato identifiquei que não estava bem no meu corpo foi o meu paladar. Eu não senti o gosto das coisas. Eu comia, eu podia comer o que fosse. Eu não sentia, era como se eu não estivesse comendo nada. Tipo a água. A água ela não tem um gosto, mas a gente sabe que é uma água. A gente sente ali alguma coisinha que torna muito característico da água. A forma líquida e tudo. Então, o paladar entende que é uma água. Agora, a comida parecia que eu não estava comendo nada. Parecia que era o vento. Frutas, vento. Tudo. E o meu corpo doía. Era uma dor insuportável. Muita dor de cabeça. Eu fiquei muito, muito mal. E eu sabia que era o Covid. Então, eu me isolei. Quando eu comecei a sentir essa dor de cabeça que eu falei, isso não é enxaqueca. Isso aqui não tá normal. A Covid tá aí, eu estou com Covid, eu tenho uma irmã pequena, eu tenho uma mãe que eu amo dentro da minha casa. Eu não vou ficar brincando, achando que esse vírus está em São Paulo, está em Salvador, está nas grandes capitais que tem um volume muito intenso de pessoas. Não, ele está aqui hoje, dentro da minha casa, mas ele não vai sair de dentro do meu quarto. Então, eu me tranquei no meu quarto, minha mãe deixava as coisas na porta. Pérola, mas como é que não teve a contaminação? Porque minha mãe deixava, quem fazia a retirada do prato, copo, era minha tia. E mesmo assim eu só fazia uma refeição. Primeiro porque eu nem sentia fome. Não sei como foram as outras pessoas que ficaram infectadas. Mas eu não senti fome nenhuma de Covid. Não é fome, eu não tinha paladar.
eu não tinha vontade, eu não tinha desejo. Eu acho que principalmente quando você não está sentindo muito o cheiro de uma coisa, o sabor, você perde ali já a vontade, o corpo que estava doente, fragilizado, aí é que não tinha fome mesmo. Eu só comia para não ficar pior do que eu já estava, e eu tinha medo de sair de dentro do quarto para ir para o hospital, para ir para algum lugar. E minha irmã infectar, minha irmã tinha meses na época, tinha uns 3 meses, então estava muito pequenininha, 3 meses de vida, então eu tinha muito medo. Minha mãe tinha recém passado por um parto, então eu tava ali com medo e aquilo tava começando a me deixar, ó, leleca do juízo. Por quê? Porque eu ficava apavorada, com medo de morrer no quarto, que tava o mundo inteiro falando dessas mortes, e eu ficava assustada, assustada, assustada com o passar dos dias, mas eu acho que eu passei mais de uma semana mal de Covid. Foram mais de 7 dias. Oh, nossa, eu acho que quase 15 até eu me sentir bem de novo. Foram quase 15 dias, ou 15 mesmo. Foi assim, um terror, traumatizante demais. Então, por isso que eu trago ainda muito isso, a consciência da Covid, para que as pessoas entendam do Mpox, tá? As pessoas precisam se conscientizar. Você tá com sintoma, é gripe, é resfriado, é o que for. Não espirra na cara do outro. Não tosse na cara do outro. A criança pequena não vai visitar a criança do outro, não vê no mercado, na rua, na praça, no shopping, no restaurante, no bar, onde for. Vai beijar o menino. Você tá gripado, você tá sujo, com a mão suja. Se abraçou outras pessoas, outros adultos que abraçaram outros, que passaram por outros lugares. Não fala muito perto da criança. Olha a contaminação, olha os riscos. Então, o Mpox, ele é contaminado através dessas formas. Ele pode ter a infecção através do espirro, da saliva, essas gotículas que ficam no ar podem contaminar. Além de tudo, o beijo também pode, assim como a Covid, hein? Relações sexuais também. E principalmente a pele com lesão. Por quê? Porque esse vírus é bem característico. Pode abrir a imagem, Cássio, das feridas. Essas feridas, gente, elas formam bolinhas inicialmente. Essas bolinhas, elas abrem. Essas lesões, elas ficam aparentes. Abre a imagem, Cássio, das feridas. Cássio. Ó, dá um zoom para mim, Cássio. Aumenta mais um pouquinho as imagens. As imagens, elas estão com letrinhas. E eu vou iniciar aqui, para você de casa entender, eu vou iniciar com essa letrinha E. Tá tendo aqui a letrinha E, bem pretinha, bem visível para vocês. A ferida, ela inicia assim, como se fosse uma lesão. Ela pode iniciar como se fosse uma vesícula, como tem na primeira imagem, como tem na imagem da mão, virada pra gente. Depois, ela forma uma bolha. E por fim, ela abre aquela feridinha. E essa ferida, gente, ela tem uma secreção que é altamente infecciosa. Altamente infecciosa. Olha só, a imagem E e a F. Ainda é uma bolinha. Mas já entrando ali no processo, então, de abertura. Na foto em que a mão aparece aberta, a gente consegue ver como se fosse uma feridinha. Então, ela pode ser confundida com outros tipos de doença. Aquela mão, boca e pé que as crianças pegam, que fica toda machucada. Com a boquinha, os braços, as mãos, os pés, as pernas, barriga, rosto, enfim, tudo pode ser confundida. Pode ser confundida com a herpes, porque a herpes também inicia com essa vesícula, depois aparece ali uma pústulazinha. Por fim, acontecem ali as lesões. E por último, vem as crostas. Assim como toda ferida, né, gente? A ferida, ela tem esse processo até cicatrizar. Nessa imagem, a gente consegue ver do quão difícil é identificar a olho nu. Por que, Pérola, é difícil identificar a olho nu? Porque, veja bem, na primeira imagem que aparece aqui, o dedo, a gente pode até confundir com uma espinha, com um furúnculo, pode confundir com uma herpes,
Pode confundir ali com um machucado, uma lesão. Pode até pensar que é o quê? Um calo na mão. Na segunda imagem, já tá bem feio. Por quê? Porque são várias feridinhas em um lugar só. E a gente consegue ver ali também que tem uma pontinha branquinha, que é a secreção. Essa secreçãozinha aí dentro, ela faz um estrago que nem eu nem você tem ideia do quanto. Se chamam pústulas. E elas podem ser ali facilmente identificadas pela equipe médica, os enfermeiros, os médicos, os virologistas, os biomédicos. Na terceira imagem a gente consegue ver, ó, que a pele, ela fica ao redor bem inflamada. Então isso dói, menino, isso dói. Além de tudo, na terceira, que é quando essa lesão ela já está aberta, a pele ela fica também muito vulnerável. Então, pode ali outras doenças, outros vírus, outras bactérias também terem essa ferida como porta de entrada. Por isso é importante a gente falar que essas lesões, elas são seguidas de erupções cutâneas, que é essa abertura da ferida, que é essa abertura das bolhas. Inicialmente elas começam firmes ou até elásticas, bem circuncisas, todas elas são bem redondinhas, profundas, a gente consegue ver que tem um grau de lesão muito grande, até porque essa secreção, ela tem ali uma altura, um relevo. Aparecem em todas as partes do corpo. Pera, ela tem um lugar só? Cabeça, braço, perna, partes genitais, barriga, costas, rosto? Não, é em tudo. Pode aparecer na sua cabeça, no seu pescoço, na sua boca, no seu olho, na sua testa, no seu braço, nas pernas, nos pés, na orelha. Pode aparecer em qualquer parte do corpo. Então é por isso que é importante a ida ao hospital. Nada de se autodiagnosticar. Ah, eu acho que isso aqui no meu filho é um boca, mão e pé. Não, não é o boca, mão e pé, tá? Tenha cuidado, vai até o hospital. Ah, eu acho que isso pode ser uma herpes, porque eu já tive a contaminação da herpes e eu tô com a boca machucadinha, eu acho que é isso. Não, toma cuidado, vai até o hospital, não vai custar nada uma ida ao hospital. Pelo contrário, vai lhe proteger e vai certificar de que essa doença não vai se proliferar mais rápido para outras pessoas. As pessoas que passam por essas doenças, elas têm que se conscientizar. Não é porque você está doente que você tem que sair contaminando todo mundo. Entendeu? Então, vamos se resguardar, cuidar da nossa saúde. Falar também é importante para que outras pessoas elas tenham essas informações, elas consigam também buscar ajuda. A gente tem um vídeo também de uma médica falando ali sobre os sintomas iniciais, antes do surgimento aí dessas bolhas, essas lesões. E eu vou pedir para a produção colocar no ar pra gente. Pode colocar, Cássio. O vídeo da... Febre e umas bolinhas pelo corpo que soltam água, você precisa de avaliação, porque pode ser mpox. E o que é mpox? Bom, era conhecido antigamente como varíola do macaco, lá em 2022, quando teve um surto, vocês lembram? Lá pela época do Covid também, na pandemia. Então também estava circulando, só que hoje nós temos outra cepa. O que é outra cepa? É como se o vírus tivesse ficado mais forte e mais perigoso. Então, ele já ficou mais inteligente. No Brasil, ainda não chegou essa nova cepa, ela tá só no continente africano. Porém, como os casos estão aumentando muito exponencialmente, a gente precisa ficar alerta. Então, como essa população lá do continente africano, a maior parte dos que estavam contaminados são pessoas itinerantes. O que é isso? Pessoas que circulam muito de um lugar para o outro. Então, essa pode ser um meio de transmissão bem perigoso. Então, se você sentiu qualquer desses sintomas que eu te falei, você precisa passar por avaliação para excluir o mpox. Se você tá com dor de cabeça, febre e umas bolinhas pelo corpo que soltam água, você precisa de avaliação, porque pode ser mpox. E o que é mpox? Bom, era conhecido antigamente como varíola do macaco, lá em 2022, quando teve um surto, vocês lembram? Lá pela época do Covid também, na pandemia. Então também estava circulando, só que hoje nós temos outra cepa. O que é outra cepa? É como se o vírus tivesse ficado mais forte e mais perigoso. Então, ele já ficou mais inteligente. No Brasil, ainda não chegou essa nova cepa, ela tá só no continente africano. Porém, como os casos estão aumentando muito exponencialmente, a gente precisa ficar alerta. Então, como essa população lá do continente africano, a maior parte dos que estavam contaminados são pessoas itinerantes. O que é isso? Pessoas que circulam muito de um lugar para o outro. Então, essa pode ser um meio de transmissão bem perigoso. Então, se você sentiu qualquer desses sintomas que eu te falei, você precisa passar por avaliação para excluir o mpox. Olha, então,
Inicialmente podem surgir ali dores de cabeça, o corpo também já começa a ficar bem dolorido, então é sensível ao toque. As feridas, elas iniciam ali como se fossem pequenas lesões, bem vermelhinhas, ainda não tem bolha. Inicialmente é só como se você tivesse com o corpo realmente bem dolorido e ao tocar você fica incomodado. E depois começam a surgir as bolhas. Então, o diagnóstico é feito através dos exames, da avaliação médica. Então, por isso que a gente sempre ressalta. Toda vez que tem esses vírus, toda vez que a população começa a ser contaminada, além do isolamento, que a gente chama de quarentena, né? Por que quarentena, Pérola? Esse termo ficou tão em nossa cabeça na pandemia. Por que só para Covid? Não é só para Covid. A gente utilizou naquele momento a quarentena porque o mundo estava em colapso. O mundo passava por esse problema. Então, não eram apenas as pessoas contaminadas que deveriam ficar em casa, de quarentena. As pessoas do mundo inteiro precisaram ficar de quarentena. E os que estavam infectados no hospital ou em casa, isolados. Esses vírus, eles são letais. Repetindo, letais. Ah, Pérola, então todo mundo que pega morre? Não, mas ele é muito agressivo. A varíola do macaco, dos macacos, é muito perigosa. As pessoas ficam brincando. Eu vejo até memes nas redes sociais, vídeos, gente rindo e falando coisas. Ai, meu Deus, mais uma pandemia. Eu sobrevivia de Covid, aí essa. E o povo rindo, fazendo brincadeira com essa situação. Pérola, a gente precisa levar tudo ao pé da letra? Não. Não tô falando pra você chorar, você se desesperar. Mas eu também espero que as pessoas tenham consciência de que muitas vidas foram ceifadas por conta de vírus. E um deles foi a Covid-19. A Covid-19, ela é um retrato, assim, cruel do que esse vírus fez com muitos de nós. Eu mesma perdi 2 familiares para Covid, perdi um primo muito jovem, ele tinha acho que 23 anos na época, ia fazer 23, muito jovem. Uma tristeza de fato, até hoje, quando eu falo da Covid, me vem a imagem dele na minha cabeça, todo sorridente, todo feliz. Perdi minha bisavó também, mas ela já tinha uma idade muito avançada, isso não me conforta, tá? O fato da idade dela, mas eu entendi que pelo fato dela ser mais vulnerável, então a doença, infelizmente, agiu de forma mais rápida e acabou então levando ela. Mas muitos jovens também passaram pela Covid, crianças, mulheres grávidas que perderam seus filhos, outras que perderam a vida para que o filho pudesse sobreviver, porque o médico tinha que escolher entre a mãe e o filho. Muitas vezes não tinha nem a escolha, um deles morria ou os dois morriam. Muitas famílias se despediram aí de seus entes queridos. Então, a varíola do macaco, ela existe, ela é real e é um vírus que a gente precisa se alertar. A gente tem mais um vídeo aí, Cássio, eu vou pedir para Cássio reproduzir de um jovem, que ele é residente em Portugal. No entanto, ele veio para o Brasil e ele passou por esse processo aí de varíola do macaco, do vírus Mpox. E ele fez ali alguns relatos nas redes sociais mostrando a evolução da doença no corpo. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Foram 10 dias ao total. E ele mostra ali que inicialmente ele estava com o corpo bem machucado. Depois aparecem as feridas. Por fim, as erupções ali realmente na pele, as secreções, o corpo muito dolorido. E além de tudo, os desmaios constantes. A gente tem o vídeo, pode colocar, produção. Cássio. Gente, hoje é meu segundo dia com monkeypox. E as feridas da boca ainda continuam aqui. Inclusive deu outra aqui, ó. Tá vendo bem aqui? Tava comendo chocolate. Eu sinto muita fraqueza, sabe? Muita tontura, eu não consigo ir no banheiro sozinho. Eu não consigo levantar da cama sozinho, que eu fico muito fraco. Peço para vocês continuarem tomando vacina, se cuidando, isolem de quem vocês conhecem.
Eu tô aqui dentro da minha casa, trancado no quarto, sempre com a janela toda aberta, ventilador ligado, para estar fazendo a circulação do ar o máximo possível. E é isso. Dizem que eu tenho que ficar 3 semanas isolado, no mínimo, né? Eu não sei se depois que isso passar eu posso tomar vacina. Eu não tomei a vacina, gente, por falta de informação, tá? Eu não sabia que tinha que tomar vacina, como tomar vacina até então, porque eu sou leigo em muitas coisas, mas tô aqui mais para alertar para vocês mesmo que isso não é brincadeira, que isso acaba com a pessoa. Vocês não têm noção de quantas coisas eu tô proibido de fazer. Mesmo eu tentando fazer, eu não consigo. Vocês ficam uma coisa. Vocês não param de pensar em não tenho força, costa, dói. Não tenho muito. Vim mostrar pra vocês como é que tá o desenvolvimento da doença no meu corpo, né? Peraí. Eu tô usando essa pomada aqui chamada Cicaplax pra tá passando nas feridas. Então eu passo nas mais importantes, que são no rosto, que eu tenho medo de ficar sequela. O meu ombro está horrível, se vocês conseguem ver, tá bem inchado. Do outro lado tá menos. Ontem eu fiz uma coisa que eu quase morri, né? Eu fui tomar banho. O que tá acontecendo? O monkeypox, ele tá me deixando muito cansado e muito fraco. Eu não tenho energia pra quase nada, eu não consigo ir no banheiro sozinho. Ontem à noite levantei pra tomar banho. A sorte que meu amigo estava no banheiro. Acho que ele tava fazendo xixi, se não me engano. Assim que eu liguei o chuveiro, eu tombei pra trás. Caí em cima dele, por pouco não caí em cima da privada, né? A cortina da privada estourou tudo e caí com a cabeça no chão. Inclusive tô com um galo enorme aqui. Então tenham cuidado. Outra coisa que eu fiz que me ajudou bastante, ainda mais com a minha boca, passei sal. A minha bisavó sempre me ensinou que todas as vezes que eu me machucasse, usar sal sobre o machucado faz com que ele seque mais rápido. Então eu passei na boca, minha boca tava super inchada ontem. Queima, gente, queima muito. Mas aonde vocês veem ferida, ó, essa aqui tá sequinha, essa aqui já tá sequinha. Vocês podem estar atacando sal. Eu passei sal, larguei o máximo de tempo que eu consegui, que eu aguentei no caso. Tirei, tomei banho e logo depois passei a pomadinha. Então é esse o estado que eu tô. Deixa eu tirar o óculos pra vocês verem. Ó, a minha boca tá assim. Tem essa do rosto. Como a gente consegue ver, é uma doença bem triste. Primeiro, por conta ali das feridas, as dores. E segundo, pela letalidade dela também. Então, ela é bem perigosa e fica esse alerta para você de casa. Mas nada de se desesperar, tá? Respira. E a informação é o que salva. Então, a Covid, se a gente tivesse todas essas informações, talvez ela fosse menos letal do que ela trouxe aí de riscos, de medos e principalmente de perdas, né, de pessoas tão queridas por todos nós. Mas hoje também é dia de bem viver. E antes de pular para o bem viver, eu vou deixar aqui um alerta. O vídeo fala aí do rapaz em que ele estava com o rosto bem inchado, a boca principalmente. Ele passa ali sal. Gente, pelo amor de Deus, nada de sal. Primeiro que sal, como as pessoas põem em afta, não melhora não. Não melhora não. Pelo contrário, aquela ferida ela tende a ter uma laceração maior. Então aquela ferida ela aumenta. Ah, pérola, mas depois secou. Não é que secou, é que a saliva que estava incomodando, então agora ela já não teve mais contato com a saliva, então aquele grau de inflamação em que a saliva ficava contaminando ali cada vez mais, então agora não tem. Então o sal, mas desinchou, ele falou que desinchou. Não desinchou, não é assim, gente. Passou o sal, melhorou, não.
o consciente da gente também pode ajudar ali no efeito placebo. Então, se você achar que passando a água no Mpox vai curar, não necessariamente vai curar, mas vai melhorar, sim, a situação. Então, tudo também é uma questão de fé, de acreditar e das crenças. Essas crenças, elas também ajudam muito com diversas fases de nossas vidas, tá? Então, fica aqui só esse alerta para você não sair colocando sal aí nas feridas, pelo amor de Deus, hein? Se quer colocar também, a gente não reclama não, eu não vou reclamar, mas o melhor é que você evite, tanto para não sentir mais dor, quanto para não acontecer ali uma laceração maior daquela ferida. Mas pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de bem viver com Barbosa Filho. Olá, minha gente, mais um quadro aqui para você, Bem Viver. Vamos falar sobre qualidade de vida, vamos falar de saúde e hoje a gente vai tratar da saúde mental. Se não a mais importante, uma das mais importantes, afinal de contas, o nosso corpo é regido pela mente, né? A mente que comanda todas as ações do nosso corpo. Então, sem dúvida alguma, falar da saúde mental é muito importante. E principalmente o tema que a gente o subtema, né, que vamos abordar hoje, que é a saúde mental no trabalho. Porque todo ser humano, né, adulto, ele precisa trabalhar, ele precisa se desenvolver profissionalmente, mas para isso a sua mente, a sua cabeça tem que estar em dia, né? Você não consegue desenvolver sua profissão, seja ela qual for, sem o seu intelecto. Então, a gente precisa cuidar da saúde mental, principalmente no trabalho. Você estando bem no trabalho, você estará bem, né, nas demais áreas da sua vida, porque através do trabalho vem seu rendimento mensal e o seu sustento ou da sua família, tá certo? Então hoje a gente vai conversar aqui com o psicólogo Fábio e a gente vai abordar essa questão aí da psicologia empregada na empresa, no trabalho, como é que é feito isso, né? Como é que a empresa tem que se preocupar com isso. Fábio, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado também. E eu queria abordar esse tema que é de muita importância, né? Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora se identifica com essas situações que a gente vai abordar aqui, porque o trabalho, às vezes você convive mais tempo no trabalho do que até em casa, né? Com certeza. Ainda mais na escala que a gente tem hoje, que tem muita gente até contrário, né? Essa escala que é 5x2 ou 6x1, você trabalha aí de segunda a sábado e passa menos tempo em casa. Então o trabalho ali você tem uma convivência maior com amigos, com colegas, com patrão, chefe. Como é que é isso, Fábio? Fala um pouquinho, né? Você que trabalha diretamente ligado, né, às empresas, prestando esse serviço. Como é que funciona a cabeça do empregado, a cabeça do patrão? As duas têm que estar boas, né? Bom, primeiramente quero agradecer por estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite, Barbosa. Obrigado por ter essa oportunidade de falar e contemplar mais pessoas ainda com esse assunto tão relevante, muito importante, que é saúde. E quando a gente fala de saúde, ela é muito importante em todos os contextos, mas falar de saúde no trabalho é ainda mais relevante também, e principalmente no período qual a gente está vivendo, teve aí o período pós-pandemia, muitos trabalhos se reinventaram, necessitaram se reinventar, né? Estamos aí em outro contexto muito relevante, inteligência artificial, né? As inteligências aí onde alguns trabalhos eles foram modificados, alguns estudiosos dizem que serão extintos. Eu vi falar outro dia sobre renda básica universal. O que é isso? Já estão prevendo que como haverá a substituição em massa de mão de obra, está pensando também já numa renda para essas pessoas. Então tem muita coisa aí para a gente falar e para a gente trabalhar também. Então, se o trabalho ele tá, se dentro do trabalho a gente não fala sobre saúde, se não fala sobre essas adequações, esse trabalho, esse formato, ele está em desuso. Ele está ultrapassado. Então a gente precisa entender que a gente precisa do trabalho, precisa da produtividade e precisa que esse capital humano esteja ali performando bem. E aí, como é que a gente alinha tudo isso?
Como é que a gente consegue, né, tem empresas aí que tem milhares de funcionários, como é que a gente consegue alinhar todo esse pessoal? É um trabalho, e de fato um grande trabalho, então, mas que não pode ser negligenciado. Com certeza. Vamos contextualizar um pouco aqui, porque eu sou da geração, ainda peguei uma geração que era tratada com dureza no trabalho, Sim. né? Eu, quando comecei meu trabalho, ainda alcancei, assim, diretores que davam bronca mesmo nas pessoas, né? Alguns até ofendiam. Era um tratamento diferente do que a gente vê hoje. Hoje se fala muito na geração Nutella, né? Que é uma geração mais molinha, que não aguenta pressão, que não aceita esse tipo de tratamento. Hoje já existe termos para essa exaustão no trabalho, essa cobrança exagerada, que é o burnout, né? Sim. Que é um novo termo usado para, na minha época era estafa, né? Sim, que era já sim, o pós-estresse, que era aquele Exato. estresse violento. Então as coisas vão mudando, vão se modificando. Como é que é hoje, como é que a empresa hoje lida com o trabalhador para que não haja uma cobrança exagerada, para que não haja uma grande pressão sobre a mente dele e ele possa desenvolver aquilo que é proposto para ele, né? Ontem eu estava vendo um grande empresário, ele tem mais de 25 mil funcionários no Brasil e ele estava revoltado numa entrevista que ele estava dando, que um determinado promotor, né, acionou ele, intimou ele e nessa intimação cobrou dele que não estabelecesse metas na sua empresa. Então ele estava questionando e aborrecido. Como assim? Como eu não vou estabelecer metas? Se é através da meta que o funcionário acaba se desdobrando para oferecer o seu melhor, né? E ganhar mais também. Então, como uma empresa não trabalhar com metas? Então, me parece que há ainda muita divergência entre qual é o ponto limite ali da cobrança, né, e da aceitação por parte do empregado. Como é que lida com isso hoje? Olha, é muito importante, vamos deixar claro que é muito importante que haja hierarquia. Uhum. Haja hierarquia até para ter esse comando e essa representatividade. Então, quando a gente fala sobre isso, existia um comando diferente, né, como você citou, em outros períodos atrás, né, e onde existia mais o comando pela pressão. Né, a pressão ela é importante, vamos destacar isso também, é importante. A gente trazer um exemplo. Quando a gente tem muita comodidade, isso pode prejudicar. Exatamente. Tem um estudo que aconteceu, um experimento em 1960, 1060 ali a 70, que é chamado Universo 25. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não. E o pessoal pode pesquisar aí depois, onde pegou ali 4 casais de ratos, né? Experimentos, muitos experimentos são feitos com ratos, né? Para depois a gente ter uma noção de como é o funcionamento humano, né? E ali criou uma comunidade, entre aspas, a comunidade perfeita. Esses 4 casais teria ali alimento, não teria predadores ali, teria uma aparente tranquilidade, né? A perfeição, a utopia, né? E ali moradia, tudo. Esses animais, eles começaram a se reproduzir. À medida que eles se reproduziram naquela zona confortável, eles mesmos começaram a criar o caos, né? E é tanto que os nascimentos começaram a reduzir com o tempo. No salvo engano, no dia 600 foi quando houve o último nascimento. Olha que coisa interessante. Até a natalidade ela foi prejudicada. Começou a existir níveis de canibalismo, violência, isolamento. Por quê? E nasceu de onde? Foi conforto demais. Então, quando a gente tem que aprender a ter um certo limite. A pressão demais ela é prejudicial, mas conforto demais também. Eu costumo dizer até para os pais, né, atendo alguns pais na clínica, e falo assim, olha, tem amor que não protege, desprotege. Tem amor que não protege, desprotege. Porque se a gente dá oferta demais, a gente prejudica. Então, na organização não é diferente. A gente precisa de uma certa pressão, a gente precisa de um comando firme, mas que não seja agressivo, né? Que não seja violento.
O termo certo é violenta. Porque agressivo, a palavra agressivo nem sempre é violenta, né? A agressividade às vezes é na maneira de trabalhar, né? Mas aquilo não se traduz em violência, né? Então, que a gente não seja violento, mas que exista também essa pressão. Exista ali, olha, a gente precisa ser... vamos fazer um exemplo. Às vezes o futebol, eu falo muito sobre futebol, né? E às vezes dentro de campo, as pessoas têm um comportamento ali, a cobrança e tal, se altera e tal, para atingir um objetivo. Exato. O esporte, na verdade, tem muito isso, né? O esporte tem muito isso. Não, a gente precisa ser mais enérgico, tem mais postura, tem mais um comportamento mais firme. Mas ali é por quê? Porque precisamos de um objetivo. Tem um objetivo a ser cumprido dentro das 4 linhas, né? Como se diz. Aí essas 4 linhas a gente leva agora para a empresa também. Olha, aqui dentro a gente vai trabalhar. A gente está aqui para entregar um resultado. Até porque se a gente não entrega esse resultado, a gente começa a entrar em decadência, a empresa começa a perder números, se perde números, daqui a pouco começa a demissão, se daqui a pouco, se isso não é resolvido, ela perde fatia de mercado, daqui a pouco ela fecha. Então, precisamos entender ali, cuida das pessoas, mas vamos também entender os papéis. Por exemplo, se você me contrata para aqui, a gente tem um acordo. Olha, Fábio, o que eu vou fazer? É isso, isso e isso. Vamos definir funções. Né? Deixar claro ali, tem uma sigla chamada RCF, responsabilidade-chave da função. Qual é essa responsabilidade-chave da função que eu vou exercer aqui? É isso, isso e isso. Então nós temos um acordo. E aí você tem um acordo comigo de me remunerar, eu tenho um acordo contigo de te entregar um resultado. Então vamos trabalhar dentro desse combinado. Então, é isso que a gente precisa também tá deixando claro. Reforçar os combinados, respeitar os combinados. Exatamente. E toda empresa tem, como você falou, né, tem seus objetivos e aquela pessoa que foi contratada para aquela função, ela tem que atingir esse objetivo, né? Exato. E aí tem que haver essa motivação. Bom, você já se deparou em alguma empresa que precisava mudar alguma coisa e você colocou um método, uma maneira de se trabalhar para que consiga atingir esse objetivo de uma maneira melhor? Uma coisa que é muito presente é o perfil da função. O que acontece? Às vezes há contratações que elas são por estima. O que é uma contratação por estima? É você ter um negócio e você chama um amigo seu, não pela competência, mas pelo apreço que você tem a ele. Isso geralmente é um dos causadores de problema. Porque você, por consideração àquela pessoa, entrega a ele, a ela, às vezes uma função que ela não tem a competência que aquela função exige. Então o que a gente faz? Vamos redesenhar isso aqui, esse organograma. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Não é que a gente vai dispensar ela, mas às vezes ela pode entregar mais em outra função, sabe? Então, por exemplo... Adequar, né? Adequar. Porque, vamos pro futebol novamente, se você pega um zagueiro e coloca ele para ser goleiro... não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, não é que a gente vai tirar ele do time, mas vamos mexer aqui, vamos movimentar. Então, essa visão, esse olhar... muitas vezes precisa do profissional com esse olhar treinado, com ferramentas, né? Tem a pesquisa ali de clima organizacional, tem outras ferramentas que são utilizadas justamente para ajustar essas pessoas dentro ali desse, digamos, um tabuleiro, né? Importante. Agora tem um outro gargalo em muitas empresas e aí já é um problema mais de diretoria, né? Mas que acaba passando e transmitindo isso para o corpo de empregados, quando a empresa sofre algum problema baseado nessa formação que é a empresa familiar. Né? Onde você tem só pessoas da família ali na diretoria e acabam se desentendendo essas pessoas, né? Eu conheço casos de empresas que até fecharam, né? Sim. Então, eu não sei se você já se deparou com alguma situação parecida, mas quando acontece isso, né? Como resolver? Porque o problema que hoje está na diretoria reflete no corpo de funcionários, né? E esse comando acaba ficando tumultuado. Você já se deparou com alguma situação dessa? Olha, e esse problema, ele atinge toda a estrutura da empresa. Por quê? Porque geralmente o time ele é reflexo da liderança.
Uma liderança confusa, um time confuso. É. Então, o importante, às vezes também tem a questão da briga dos egos. Ego, né? Ego é um problema. Ego é um caso sério. Então, às vezes é o ego. E quanto vale eu sustentar o meu ego? Quanto vai custar para mim, para o meu time, para minha empresa e até para minha família mesmo? Uhum. Né? Então, é uma questão de consciência também, mas isso pode ser ajustado à medida que a gente começa também a apresentar ali dados. Dados, a gente precisa medir isso. Então, tem líderes que eles precisam perceber o quanto está gerando de prejuízo para tomar uma decisão. Porque números e dados, eu costumo dizer que é o novo inglês, né? Você precisa disso. Você precisa ter dados para tomar decisões. Então, quando a gente começa a apresentar, olha, os dados, para onde aponta, né? E aí cabe outros profissionais também, né? Que aí vai para além, né? Ou pessoas mais capacitadas em números, entendeu? Então, às vezes essas lideranças precisam desse choque. Olha, o que está acontecendo aqui, esse entrave, essa briga aqui, está refletindo nesse ponto. E aí? O que vai ser feito? Até onde vai perdurar isso aí, entendeu? Uhum. Então, às vezes, precisa disso aí para ajustar essa liderança e a partir disso, né? Essa liderança, ela começa a entender o seu papel, entender a sua influência, entender o que ela precisa fazer, que às vezes não está fazendo, entendeu? Então, porque acaba perdendo quem está abaixo daquela liderança, ela fica solta, uhum, e aí a gente perde o objetivo. É isso aí. Pô, eu tenho certeza que no decorrer da sua carreira você vai se deparar com muitas situações, né? A gente falou da empresa familiar, mas tem também a empresa que não é familiar, mas que às vezes o time não está bem escalado, usando uma terminologia que você usou aí nessa comparação entre o esporte, o futebol e uma empresa. O time precisa estar bem escalado. E às vezes você tem uma diretoria que não se comunica bem com o empregado, né? Comunicação A comunicação é fundamental numa empresa, né? Como resolver isso? Às vezes uma empresa vai te contratar para você cuidar do quadro de funcionários e você chega lá e se depara com problema de diretoria. E aí, Exato. Como resolver isso? Exatamente. Olha, isso é muito comum, porque hoje em dia, o que a gente ouve muito, eu falo com gestores quase que diariamente, né? Estou sempre ali, tenho amigos gestores, clientes, né? Então, estou sempre conversando com gestores e participando, entendendo essas dores. Tem momentos que os problemas, às vezes a gente acaba terceirizando. Olha, o problema ali é o time. Mas vamos entender. De onde está vindo isso? Uhum. Eu costumo dizer assim, Barbosa, o problema não é o problema. O problema é o que vem antes do problema. Aqui a gente está falando de consequência, aqui a gente está falando de causa. Entendeu? Então, se eu trato apenas aqui as consequências, logo esse problema ele volta. Entendeu? Porque a gente apaliou. Uhum. Então, temos que entender. Por isso que precisa-se de o trabalho ele precisa começar com essa pesquisa. Eu, geralmente, começo com uma pesquisa. Para entender. Olha, o que eu entendo. Aí eu gero um relatório a partir disso. E aqui tem os indicadores. A gente precisa começar por aqui. Precisamos tratar essa parte aqui para depois a gente ir para outra. E às vezes você nem precisa mais. Porque você quem você é responsável... foi na causa, né? Isso. Então a gente já trabalhou aqui e a partir disso eles entendem. Olha, não, a gente estava pecando em tal área, assim, estava conduzindo de tal forma. Comunicação. Comunicação é um problema, eu acho que estrutural. Está no cerne nosso, sabe? Então, quando a gente melhora a comunicação, a gente melhora muita coisa. Muita coisa, porque quando você consegue transmitir o que você pensa, o que você quer, a sua expectativa, transmitir um feedback. Essa palavra feedback, ela hoje é muito utilizada, mas é algo muito importante. Quando eu consigo te falar assim, ó, depois que você faz, ou que legal, ou o que pode ser melhorado, ou o que a gente pode fazer a partir da sua ação, e você entender a minha expectativa, entender o que eu espero de você,
fica muito mais fácil, a gente ganha velocidade. É verdade. Assim como um bom processo feito, estabelecido, né, numa empresa, fica mais fácil se atingir o objetivo, né? Com certeza. O processo é vida. A gente precisa de processos. A gente precisa entender. Quando um colaborador chega numa empresa, ele tem que entender o que ele vai fazer. Exatamente. E às vezes, o que acontece? Muito, e é muito isso. O colaborador, ele é contratado. Hoje eu preciso de uma pessoa X. E ele chega lá e não é transmitido para ele o que ele vai fazer, o que se espera dele. E aí essa pessoa vai ficando, entra outros e segue essa mesma cultura, que aí é uma cultura. E aí que está o problema. Como é que a gente vai esperar algo de alguém que a gente também não determinou antes, não combinou antes? Falando novamente dos combinados. É verdade. Comunicação. Comunicação, Bom, você falou no início aí, né, sobre o presente momento, que se fala muito em inteligência artificial, automatização das coisas, das empresas, e o psicológico do ser humano está muito abalado por isso, porque ele está se sentindo, se não ameaçado no momento, mas num futuro próximo ameaçado de perder o emprego, de não saber o que fazer mais da vida, qual a profissão que ele vai optar a partir dali. Como lidar com isso hoje, no atual momento? Primeiro, vale a pena ressaltar que isso já aconteceu em outros momentos da história. Os Estados Unidos é um exemplo disso, onde 80% das pessoas trabalhavam diretamente na agricultura. Hoje esse número é apenas 3%. Então 77% dessa mão de obra ela foi deslocada para outro local, para outro lugar. Então entender que isso não é novo. A humanidade ela se modifica o tempo todo. A forma de se fazer. Hoje em dia existe um termo chamado o pós-trabalho. Trabalho pós-trabalho, ou seja, como vai ser o trabalho. Então o importante é a gente se desenvolver. E eu falo isso o tempo todo nas minhas redes sociais, no meu Instagram principalmente, eu falo o tempo todo, eu entrego muito conteúdo lá, grátis, né? E falo o tempo todo sobre se desenvolver. Procura se desenvolver, procura desenvolver competências, habilidades. Procura estar em movimento, entende? Porque quando a gente tem um coração ensinável, um coração que você... E coração, quando eu falo, é a capacidade, né, de aprender, a gente já se destaca, sabe? Então, isso é muito importante, Barbosa. Então, claro, as pessoas se preocupam, mas, enquanto isso, não fica parado na preocupação. Não fica... Eu trabalhava com um rapaz e ele falava assim, não, vamos sentar em cima do problema. E eu gosto muito de usar isso aí. Não senta em cima do problema. Vamos procurar uma solução. Vamos se movimentar. O que eu posso fazer? Dentro de tudo que está acontecendo, o que cabe a mim? E aí que tá. O que cabe a mim? O que era para me fazer e que eu não estou fazendo? Porque eu costumo dizer que nós somos sócios majoritários da vida. Não fazemos tudo, mas fazemos muita coisa. E aquilo que der para me fazer... Não seja omisso, faça. Você falou do Instagram, né? Dá o endereço aí do Instagram pra gente, inclusive, mostrar aqui, né? Que você tem dicas lá, tem muita coisa interessante. Exato. Fábio Assis, psicólogo. Só me seguir lá. Tem conteúdos lá, pode-se dizer, diariamente, semanalmente. Tem muita coisa acontecendo lá. Bacana. Então, @Fábio Assis. Coloca psicólogo. Aí, Cássio, pra gente mostrar o Instagram dele. E você que está em casa quer saber um pouco mais, quer mais dicas, mais informações, né? Então você fica aí. Outra coisa, como tratar aquela pessoa que estava ali no emprego há muitos anos ou há muitos meses, né? Sim. Se mantendo a sua família. Hoje já é difícil se manter com o que se ganha, porque nunca é suficiente, né? Por mais que a empresa pague, por melhor que ele receba, sempre falta alguma coisa, né? Nunca está completo, porque nós vivemos num mundo capitalista. E quando essa pessoa perde o emprego, como lidar com isso? É um trauma muito grande, né? E as empresas nem sempre avisam com antecedência, né? No máximo é aquele aviso prévio ali, de 30 dias, e às vezes nem isso, dá férias e quando o indivíduo volta já está demitido, né? Como lidar com isso? Olha, toda perda ela é dolorosa. Toda perda é dolorosa. Do ser humano, da natureza humana, não está esperando perder. Mas a perda faz parte. Infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com isso. Entender que isso faz parte, mas que isso não vai te destruir.
você vai ser impactado, claro. Quem é que quer perder de uma hora para outra a fonte de renda, ali é onde você consegue prover sua família, prover seus sonhos, seus objetivos, né? Então, não é fácil. Eu lembro que eu já passei por isso, né? Lá atrás, e não é legal. Mas é procurar se reinventar. É onde eu falei na estante, se desenvolver. Né? O tempo que você tem, porque a gente trabalha, tem outros papéis, mas quanto tempo eu estou tirando para investir em mim, como pessoa, para investir no meu capital intelectual, leitura, um curso. Hoje em dia tem muitas instituições oferecendo cursos relevantes gratuito. É verdade. Muitos, e não é pouco, é muito gratuito. Então hoje, mais uma vez falando da inteligência artificial, da IA, ela trouxe aí muita informação. A própria IA ensina, né? Ensina o tempo todo. O YouTube é uma ferramenta extraordinária. Aqui a gente está hoje aqui e essa mensagem está chegando em outros lugares por conta dessas ferramentas. Exatamente. Então tem muito recurso. O importante não é querer fazer tudo, mas fazer algo muito bem feito. Então você vai se prepara como? O que eu gosto? E aí vem o autoconhecimento. Por isso que é importante. Porque você pode fazer qualquer coisa, mas não pode fazer tudo. Então o que eu gosto? O que eu estou aqui hoje nesse trabalho, nessa função, mas o que eu posso fazer para ir me capacitando? O que eu gosto de fazer? O que eu quero aprender? Que de repente pode me gerar uma renda extra, digamos assim. Sabe? Então tem esse insight. Isso é importante. É importante. E se não tiver, conta com o apoio de um profissional como você, né? Exatamente. Pode buscar um psicólogo especialista ali que vai dar uma dica de como você conseguir esse insight, né? E tem as transições. Hoje tem profissionais, eu já acompanhei várias, de um profissional que ele está ali instalado há muito tempo numa profissão e ele fala: Fábio, eu estou decidindo aí que eu quero mudar, eu quero fazer uma transição, porque pelos motivos de cada um. E aí, para fazer essa transição em paz, né? Para fazer essa transição e depois não ter arrependimentos, entendeu? Então, precisa também do acompanhamento, para essa estruturação psicológica, isso é muito importante. Porque, Barbosa, quando você está ajustado dentro de você, tá tudo bem. É verdade. Sabe? Você pode ter uma estrutura muito boa, material, ou que seja lá fora, mas se dentro, aqui, você não está legal, não tá contente com aquilo, nada vai bem. Rubem Alves dizia assim, eu falo direto, não vemos o que vemos o que somos. Só vê belezas no mundo quem tem belezas dentro de si. Então, o que você tá dentro de você vai refletir lá fora. É verdade. Bom, a gente está conversando aqui com o psicólogo Fábio, estamos tratando sobre a saúde mental no trabalho, né, no âmbito profissional, e como você cuidar melhor da sua mente profissional, né? Claro, você cuidando da sua mente, você está cuidando dela de forma geral, mas às vezes é mais específico nesse campo do trabalho, pelo menos o tema de hoje aqui no programa, né? O Fábio, ele vai dar o endereço dele aqui, que você pode procurá-lo no seu consultório, fica no São Caetano. Atendo no Trade Center. Avenida Princesa Isabel. Mas é melhor procurar pelo Instagram, né? Instagram ou pelo WhatsApp, falar com a gente. E você atende online também, Online, né? Também. O online, né? Mais um advento da tecnologia que permite aí atender o mundo. Exatamente, Então, entra aí no Instagram, né? @FábioAssis. A gente já mostrou aí o Instagram, vai mostrar de novo. Qual uma dica importante que tem no Instagram que você destacaria para a gente mostrar aqui rapidinho? Qual a dica? Essa informação, Lê. Informação não transforma. Eu postei isso aí semana passada e é contraditório porque as pessoas pensam assim, basta ter informação. E não é, conhecimento é poder. Não. Conhecimento aplicado. Conhecimento e você entendendo que conhecimento e para que aquele conhecimento. Aí é poder. Mas informação, por informação. Não é. E hoje nós temos também pessoas que estão sobrecarregadas de informação. E não sabem o que fazer com isso. Não sabem onde descarregar. Então, só informação não resolve. E tem muita coisa a mais ali pra gente, para o pessoal, né, consumir. Coloca essa dica, um pedacinho aí, Cássio, da informação, transformação. Não tá logado aqui. Não tá logado, né? Tá bom. Então mostra aí de novo, você entra lá, @FábioAssis, né? E você pode ver aí várias dicas. Exatamente. Você teve recentemente na Europa agora, né, Fábio? Exato. E trouxe até insights também.
porque eu tive lá em 5 países, né? Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Suíça. E particularmente na Espanha, a Espanha vai contratar nos próximos 3 anos 44 mil profissionais de RH. E não são 44 mil colaboradores, são 44 mil recrutadores. Entendendo o quê? Que uma das partes que ela é mais sensível na empresa é a contratação também. Porque entender o perfil, mais uma vez, né? Do perfil do contratado para a função que necessita. Então, às vezes, você já começa errado na contratação, né? E aí, o que começa errado? Termina errado. Termina errado. Então, eu fiquei... Isso me chamou muita atenção. Estive lá também com empresários lá, né? E aí, a dor que muitos gestores brasileiros têm, lá eu percebi também a questão dessa dificuldade, às vezes, das pessoas, da mão de obra. Mas aí eu questiono, mas você está desenvolvendo sua mão de obra, seu time? Porque se eu for reclamar não resolve. Eu preciso... O que eu faço agora? Qual a saída? Qual a saída? Tem empresas aí agora, a Sicredi é uma delas, e outras empresas mais que eu andei pesquisando, que são empresas que receberam o selo do GPTW. O que é GPTW? Great Place to Work. Um bom lugar para trabalhar. Então, o que essas empresas estão fazendo que elas conseguem ser consideradas um bom lugar para trabalhar numa era onde muita gente está falando que a mão de obra está prejudicada? E aí, quando eu fui perceber o que eles fazem, eles desenvolvem esse capital humano. Então, a diferença da empresa que se destaca para que não está se destacando nesse sentido é investir no capital humano, é investir nas pessoas. E as pessoas são quem produz resultado. Então, se a gente entender assim, olha, qual é a riqueza de uma empresa? A riqueza da empresa é os produtores de resultado. E quem são os produtores de resultado? As pessoas. Já houve uma época que se investiu muito em tecnologia material. Agora está na hora de investir na tecnologia humana, né? Exato. E tem também um exemplo com base nesse que você falou. Em 1990, que houve ali um movimento muito grande, preocupação com o meio ambiente, Agenda 21 e tal. E agora está tendo também essa preocupação com o capital humano. Bem verdade que está um pouco lenta, né? Eu poderia ter mais uma velocidade, mas está tendo essa preocupação. E agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai engajar as pessoas? Como é que a gente vai conduzir essas pessoas? Como é que vai ser a gestão dessas pessoas, né? Qualificar as pessoas dentro da empresa, reter talentos. Então, tudo isso precisa ser pensado. Hoje, mais do que nunca, ser empresário virou algo bem mais... dá mais trabalho, porque você precisa de diversos recursos, diversas estratégias, diversos, né, outros profissionais ali. Então, mas o cerne de tudo, pessoas. Eu costumo falar assim, ó, o nosso maior recurso são as pessoas. Com certeza. Fábio, eu queria te agradecer mais uma vez, né, por você ter vindo aqui ao nosso convite, ao nosso programa. O Bem Viver é um programa que o próprio nome já fala, né? Viver bem, bem viver, qualidade de vida. E a mente é, sem dúvida alguma, a parte mais importante do corpo para a gente cuidar. Porque mente sã, corpo são, né? Com certeza. Com certeza. Eu agradeço também. Fico à disposição para, né, outros momentos para a gente bater esse papo. Muito bom estar aqui, falar para essa audiência maravilhosa, né, e levar um conteúdo com a relevância como essa. Porque às vezes nós não pecamos porque queremos, ou erramos porque queremos. Erramos por falta de informação. Então, quando a gente tem um veículo como esse, levando um conteúdo com alta relevância como esse, com certeza as pessoas, opa, eu tenho uma saída. E aí agora é buscar essa saída, tá certo? Muito obrigado. Eu quero reforçar mais uma vez o Instagram, né, pro pessoal, né, Fábio Assis Psicólogo, aquelas pessoas que acharam relevante esse assunto e quiserem, né, bater um papo, né, me chama lá no Instagram para bater um papo e a gente conversar e de repente, né, fazer uma parceria. Com certeza. E aqui a gente está falando das causas, né, e não das consequências. Então, para evitar consequências como depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, né, antes que você chegue nesse estágio, cuide logo da sua mente. Faça uma né, e visite um profissional como o Fábio, procure o Fábio aí no Instagram. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai trabalhar sua mente para não chegar em nenhuma consequência dessa que é desastrosa para a vida. Depois você entra numa consequência para sair
é muito mais difícil, é problemático, você vai precisar de medicamentos, então é melhor não chegar nesse estágio, cuide antes, não é isso, Fábio? Com certeza, com certeza. Invista no capital humano. É isso aí, muito obrigado, Fábio. Por nada. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Voltamos aqui ao TVI News com muitas notícias, com muitas informações. E claro, uma dessas notícias é o tipo de notícia que deixa o coração triste, abalado, principalmente porque se trata aí de 15 vidas ceifadas. Um ônibus, então, que transportava romeiros capotou em Alagoas e deixou 15 mortos e alguns feridos que foram levados, então, para o hospital. Isso tudo aconteceu nessa manhã de terça-feira. Foi um episódio muito triste
em um trecho que marca aí a passagem de muitos romeiros nessa época do ano. Fica localizado, então, na BA 220, localizado, então, no município São José da Tapera. O veículo estava aí com aproximadamente 60 ocupantes. Entre os mortos estão 5 homens, 7 mulheres e 3 crianças. As vítimas sobreviventes foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares da região, onde seguem aí recebendo o atendimento médico. O ônibus acabou capotando no início da manhã. As vítimas participavam aí de uma romaria em Nossa Senhora das Candeias, em Juazeiro do Norte. A prefeitura da cidade cearense emitiu uma nota, lamentou o ocorrido e também se solidarizou com as famílias. O Corpo de Bombeiros foi até o local, o Departamento Estadual de Aviação também esteve presente, realizaram juntos o socorro e o resgate das vítimas. O acidente aconteceu em uma região conhecida como a Curva do S, no distrito Caboclo. O Instituto de Criminalística de Arapiraca encaminhou aí 2 equipes com peritos e auxiliares de perícia para o local fazer ali as devidas realizações de investigações, ou seja, colher de fato o que aconteceu naquele local para trazer as respostas aos familiares. A Polícia Civil instaurou já o inquérito para apurar aí as causas do acidente. De acordo com testemunhas, o ônibus estava com os romeiros que voltavam aí de Ceará para o Alagoas, quando o motorista perdeu o controle e acabou saindo da pista. Eles relataram que o veículo seria do município de Coité do Noia, no interior de Alagoas. O governador Paulo Dantas decretou luto oficial de 3 dias em razão da tragédia e também informou que está acompanhando pessoalmente o trabalho das equipes. É muito triste o que aconteceu com essas pessoas. 3 crianças acabaram aí não sobrevivendo a essa tragédia, a esse acidente. Quando a gente fala dessas viagens de ônibus, eu me recordo agora há pouco de um episódio que eu mesma vi aqui em Itabuna. Não vi aos meus olhos, né? Mas eu vi logo no início da noite, quando aconteceu o acidente. E o meu coração, gente, gelava, partia. Era uma sensação muito ruim de ver aquelas imagens. Eu particularmente não gosto. Principalmente quando a gente vê que são tantos sonhos ali dentro. Pessoas que vinham de uma romaria com muita fé, com certeza renovados, com o espírito, a energia, com muita força de vontade, muita força de viver. Até o momento não se sabe a causa de fato desse acidente. 3 crianças morreram, todas elas com idades de 5, 7 e 8 anos, pequenas, com tudo pela frente, com tantos sonhos. Um episódio que ficou marcado também aqui em nossa história, aqui na Bahia, foram aqueles trabalhadores, comerciantes que estavam indo para uma viagem, fazerem suas compras em Pernambuco. Alguns desses comerciários não voltaram mais para suas casas, para os seus comércios. É muito triste, muito, muito triste o que vem acontecendo nos últimos tempos. Eu acho que as pessoas deveriam se alertar, entender a importância do viver, do agradecer pela oportunidade de estar vivo, de estar perto de quem você ama, dizer que você ama. Eu acho que esses pequenos momentos, eles fazem todo o sentido da palavra vida. Eu acho que a vida, ela tem um significado muito mais intenso do que viver por viver. Viver tem um peso muito forte. Apesar de tudo de ruim que vem acontecendo no mundo, a gente tem que se alertar ao pouco que a gente tem agora. E qual é esse pouco? É a certeza de que essa vida, ela pode acabar a qualquer momento. E a morte, ela não diz o dia, a hora, o minuto, o segundo, quando que ela vai chegar e nem como ela vai chegar. Se ela avisasse, a gente poderia até se alertar e correr daquele dia, daquele momento, daquela hora.
mas é a única certeza que se tem. Então, fica essa mensagem para você. Além de notícia, fica uma mensagem para a gente aproveitar ao máximo os nossos momentos, agradecer com muita fé. Você agradece pelo dia, agradece pela família, abraça quem você ama, liga, manda mensagem, aproveita os momentos. Os momentos, eles são únicos. E quando ele acaba, quando passa, quando essa pessoa não está mais aqui, a saudade, ela é alimentada pelo que você viveu, por quem aquela pessoa foi. Então, tenha na sua consciência a plena certeza de que você fez tudo que estava ao seu alcance, de que você amou ao máximo, com intensidade, com força, com vontade, que você viveu essa vida. A vida não é perfeita, ela está longe de ser. Nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos. Mas a gente pode fazer com que essa vida seja mais leve. Respeitando o próximo, amando o próximo, amando a quem nos ama e cuidando de nós mesmos, né? Eram pessoas que estavam voltando de uma caminhada de fé e que com certeza agora descansam. A morte é muito triste, né? Esses tipos de notícia mexem ainda muito comigo. É o tipo de notícia que deixa um abalo para todos nós, porque quando o ser humano não sente a dor do outro, ele deixa de ser um ser humano. Eu acho que ele se torna qualquer coisa, menos um ser humano. Que a própria palavra já traz um significado de humanidade, presença, afetividade, consciência, empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro. Esse poder só o ser pensante, racional, consegue, que somos nós. Então, que a gente faça valer, que a gente viva com consciência, com respeito, responsabilidade, tá? É muito triste tudo que vem acontecendo no mundo, mas que a gente possa se apegar com fé a dias melhores, esperando, com certeza, por momentos bons em família. Um outro assunto que a gente também tem a falar, além de deixar os nossos sentimentos, os nossos pêsames a esses familiares enlutados, a essas famílias que choram, a gente deixa aqui os nossos sentimentos com a televisão, para que todos eles se sintam abraçados. Não vai mudar a dor, não vai mudar o que eles estão sentindo, passando, mas com certeza o acalento, ele traz um refrigério para a alma, né? Às vezes um abraço cura tanta coisa, tanta ferida que nenhum hospital, nenhum remédio, nada nesse mundo é capaz de curar. E o amor, ele está no gesto, está nas palavras e com certeza nas ações. Uma outra notícia também que nós temos aqui para você de casa que nos assiste hoje, a gente gosta sempre de trazer aqui atualizações sobre a nossa região, falar então de diversos episódios. E eu quero falar sobre a cidade de Ilhéus. Ilhéus é uma cidade turística, uma cidade muito bonita, por sinal. Ilhéus é uma cidade que tem praias incríveis. Eu falo praias incríveis, gente, porque não são as praias mais lindas do mundo. Existem aí Maldivas, Caribe, lugares maravilhosos, Havaí, com águas cristalinas e parece que é um cenário assim de filme. Só que Ilhéus, aqui tão perto da gente, ainda tem praias belas, ainda a gente consegue sentir a natureza. E por que eu estou contextualizando esses fatos? Para que vocês entendam que, embora seja um lugar tão bonito, a gente ainda vê muita coisa triste por lá. E o que eu falo em relação a todas as tragédias que vêm acontecendo na cidade de Ilhéus. 3 mulheres mortas brutalmente, que ninguém sabe o porquê, ninguém tem resposta, não tem câmera de segurança, não tem DNA, não tem nada que comprove. Esse final de semana, Ilhéus teve mais um episódio ali de violência em praia. A gente tem até uma imagem, essa imagem é bem triste, de uma mulher que foi esfaqueada em uma cabana, na proximidade, na verdade, de uma cabana na Praia do Sul, na Praia dos Milionários, em que tem um fluxo intenso de pessoas, de turistas. São imagens que deixam a gente sem entender. Cadê a fiscalização? Cadê a segurança pública? A Bahia clama
A gente precisa falar, cobrar. As nossas praias não podem ser esquecidas. As pessoas estão deixando como se ali fosse um lugar em que tem vida apenas na manhã e à tarde. E isso enquanto estiver sol, com movimento. Chegou à noite, não tem polícia, não tem câmeras de segurança, não tem um guarda, não tem nada, não tem a menor fiscalização. O que está acontecendo? As pessoas precisam entender que o mundo, as nossas ações dependem do que a gente vê e aprende. Passou, busca a solução. Ah, Pérola, mas não é só aqui na Praia de Ilhéus, mas eu estou falando aqui porque é perto da gente, onde eu e você vai. São episódios tristes. Você vai curtir ali um pagode, você vai confraternizar com amigos, você está lá na praia, está lá bebendo, né? Para quem gosta de tomar ali umas cervejinhas, aí começa a beber das 6, das 7, a barraca ainda está aberta, a cabana está aberta, a pessoa está bebendo. Daqui a pouco passa um morador de rua, daqui a pouco passa um meliante e faz e acontece, rouba, mata, estupra, assalta, faz tudo. Nesse mesmo lugar, em frente, uma mulher foi esfaqueada 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, ela estava indo caminhar, não tinha aparelho celular, não tinha bolsa, carteira, nada. Acaba que chega esse meliante, dá a voz de assalto, ela não tem nada material com ela. E o que acontece? Ele acha de bom tom, por pura covardia, falta de caráter, comete o quê? Um crime. Tira a vida de uma mulher, uma senhora de 54 anos, que estava fazendo uma caminhada em frente à praia, 7 horas da manhã. E as pessoas, elas lidam como se aconteceu, não foi comigo, não foi com meu parente, então que a justiça resolva. Não é só assim que a justiça resolva. A gente acredita em nossos policiais, a gente acredita na polícia civil, na polícia militar. A gente acredita no trabalho e no papel da justiça, mas a gente também acredita que a nossa voz, ela não pode ser calada. A gente deve valer o nosso voto, cobrar as autoridades, fiscalização. Quer dizer, as pessoas não podem mais sair 7 horas da noite, 7 da manhã, porque são os horários ali que normalmente o fluxo está menor. Pérola, mas que dia da semana esse fluxo está menor? Ó, vamos lá. De manhã, 7 horas da manhã, 6, tem gente que levanta menos, hein, para ir trabalhar, acorda 4, sai de casa 5, não tem um pé. E aí, Pérola, você quer o quê? Que acorde o guarda 4 da manhã para ele ficar andando? Não! Você já está de bom tamanho para já estar na rua fiscalizando. A população tem que continuar vivendo, trabalhando para levar o sustento para casa. A população precisa continuar praticando atividade física na hora que quiser. É um direito constitucional nosso de ir e vir. É um direito da Constituição, outorgado lá na Constituição Federal, que eu e você tem o direito de ir e vir. Então, não importa se a criminalidade está solta, porque as autoridades não fazem nada. Aí quem deve deixar de sair, somos nós que precisamos evitar, então, estar ali nesses ambientes. A gente tem que continuar a nossa vida, as nossas atividades. A gente precisa cobrar das autoridades policiais por respostas, por justiça. É mais um episódio. No sábado, também em Ilhéus, aconteceu de um morador de rua ser esfaqueado nas imediações ali do Jardim Atlântico, naquela via que liga o Jardim Atlântico já das Praias do Sul. Quando eu assisti o vídeo, eu decidi não trazer para vocês, primeiro porque são imagens que são muito fortes, cenas fortes. Eu acredito que o informar já é o suficiente, a gente não precisa se vangloriar da tragédia do outro. A gente nunca sabe, né?
como que essa pessoa agora está reagindo a tudo isso. Mas por que eu quero contextualizar isso a vocês? Eu assisti o vídeo, achei muito pesado, fiquei bem abalada ali vendo aquelas imagens, porque mexe com a gente. Quando eu desci a matéria e fui para os comentários, porque nos comentários a gente consegue puxar algumas outras informações, porque são outras pessoas, não é ligado ao caso, nem ligado ali a quem está fazendo a matéria, a edição e tudo. Eu percebi que esse homem que foi esfaqueado, ele já tinha feito abordagem a algumas mulheres na praia, praticado ali os atos de toque físico, praticado também os atos de assédio moral, importunação sexual, tocando nos próprios órgãos genitais, tirando de dentro da bermuda. Muitas dessas mulheres foram até seguidas, diz que ele correu atrás, começava a se tocar, e as mulheres, quando estavam passando ali pela praia, ele tentava, na palavra popular, enrabar, né, que é ir atrás, tentar perseguir. E disse que um dos maridos dessas mulheres que foram importunadas, um deles, falou: hoje quem vai resolver sou eu. E foi lá e fez do que fez. O homem estava assim, bem machucado, muito cortado. Ele foi esfaqueado com facão, golpes de facão. Nada justifica, gente. A gente não pode falar isso com o sentimento de, bem feito, tá vendo? É só assim, é com a própria mão. Não. Nada justifica. Foi muito triste o que aconteceu também. Eu pelas imagens ali, a gente via um requinte de crueldade, principalmente pelo sentimento de vingança. Foi motivado por uma emoção de vingança. E essa vingança, esse crime, essa situação toda só virou isso porque as autoridades de Ilhéus, da segurança pública, não agiram. Não fizeram nada. Os comentários na cidade já era que tinha um homem importunando mulheres na praia e ninguém fez nada. Ninguém procurou saber quem era, ninguém procurou ir atrás. Não houve uma investigação, não houve nada. 3 mulheres foram mortas ano passado. A gente não pode deixar esse crime no esquecimento. Foram 3 de nós, mulheres. Você, homem que nos assiste, também precisa falar, cobrar justiça. Ontem foi a Alexandra, a Mariana e a Maria Helena. E amanhã. E hoje, até o fim do dia, quantas? É muito triste o que vem acontecendo. Esse episódio desse morador de rua que foi machucado, destruído assim, todo cortado, golpeado com facão pelo marido de uma das vítimas, é um retrato de que as pessoas estão cansadas de pedir, de cobrar e nada acontecer. Nada acontecer. Quantas mulheres são vídeos em redes sociais, são comentários, boletim de ocorrência, liga para a polícia, faz denúncia e nada. Mas porque é na praia, a gente não pode sair pegando um e outro na praia. Mas uma investigação pode ser feita até você juntar as imagens de câmeras de monitoramento de algum lugar. Esse homem não mora dentro da água. Ele não é peixe, ele não vai ficar dentro do mar. Por algum lugar ele entrou e por outro lugar ele saiu, ou pelo mesmo lugar. Muito distante dali, ele não está dormindo, para ele estar tanto naquele lugar, tanta frequência. Eu não sou policial, não sou investigadora, eu não trabalho com nada ligado à polícia, à segurança pública, nada disso. Mas o básico, pelo menos de sobrevivência, a gente entende. Se tem algo pertinente acontecendo que traz ali malefícios, medos e riscos à saúde, à integridade física, tem que correr para evitar maiores problemas. E as pessoas ficam assim, de braços abertos, esperando o pior acontecer. Tem uma coisa também que tem me deixado intrigada e principalmente revoltada. Eu queria trazer para vocês aqui essa notícia, essa informação. Foi um episódio marcante para todos nós nesse início de ano. Um síndico que se juntou ao porteiro de um condomínio alto padrão e tiraram a vida
de uma mulher, uma corretora. É muito triste, muito triste o que vem acontecendo. Os alertas, eles existem. Os perigos, às vezes, eles são tão claros que a gente também se cega. Esse episódio, gente, ele ficou marcado por crueldade e principalmente por uma sensação de injustiça e até o momento de impunidade. É muito triste o que aconteceu. Esse episódio aconteceu em Goiás. A corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, ficou desaparecida ali por volta de 40 dias. Um mês se passou, a família chorando, pedindo a pessoas que, se tivessem a menor informação possível, que mandasse para eles. Qualquer informação era importante e era crucial para encontrar o corpo da Daiane. Algum tempo depois, começam a cruzar a cronologia do caso. A Daiane, ela tem uma discussão, alguns dias, semanas e até meses, com o síndico do prédio. Condomínio esse que a Daiane era proprietária junto com a família. Eles eram proprietários de 5 imóveis. Pérola, qual era o motivo da discussão? Já que a Daiane era proprietária, ele era o síndico. Bom, começou por quê? Porque a Daiane tinha colocado uma pessoa para limpar o apartamento, para ajudar, auxiliar a Daiane também no aluguel desses apartamentos. E ele começou a implicar com essa mulher, a funcionária da Daiane. Ele pede para que a Daiane tire a mulher do serviço que a mulher estava. A Daiane disse que ela era muito boa no que fazia, era de confiança. Quem alocava o imóvel com a Daiane, sempre elogiava pela atenção, a rapidez, a agilidade da mulher no serviço. Tanto para chegar no apartamento, quanto nas respostas ali virtualmente. Só que esse síndico já estava incomodado. Depois de algumas discussões, algumas desavenças, o calor das discussões começa a tomar uma proporção maior. Ele tenta bater na Daiane, vai para cima da Daiane, quando o filho dele, o porteiro do apartamento, tentam impedir tal ato. A Daiane liga para a polícia, faz a denúncia, vai até a delegacia numa segunda discussão, presta o boletim de ocorrência, mas nada é feito. Porque, infelizmente, o nosso país, ou a justiça do nosso país, só faz depois que acontece. Depois que morre, a família chora, a mídia vai para cima, a imprensa começa a cobrir tudo aquilo, as pessoas gritam por justiça, aí a polícia desempenha o papel. Não estou falando que a polícia não trabalha, ou eu sou contra o trabalho da polícia, ou coisa do tipo, pelo contrário, eu admiro. No entanto, eu acho que é muito moroso, é muito demorado. É muito demorado. Quantos casos, quantas vidas são ceifadas e só depois que a família toma ali as proporções de põe um advogado, vai atrás, aí descobre que já tinha um boletim de ocorrência, que isso, que aquilo, e nada foi feito e a vítima já está morta. E agora? Vai fazer o quê? E depois da polícia cruzar ali os dados, as imagens da câmera de segurança, eles veem que a Daiane havia saído do apartamento com o celular gravando que na casa dela estava sem energia, mas no restante do prédio estava tudo ligado. Ou seja, que criminosamente desligaram a energia da casa da Daiane. Justo nesse dia, a Daiane desaparece misteriosamente. A Daiane está com o celular, deixa a porta de casa aberta, desce pelo elevador. Depois que ela se encontra com alguém no elevador, as imagens do elevador são bem claras e mostram até mesmo que tinha um homem, ele ia descer no andar da Daiane, daqui a pouco já desiste, quando a Daiane está entrando, ele está saindo, depois ele volta de novo, eles descem juntos, a Daiane chega até
a portaria do apartamento e ali ela conversa com o porteiro. Ela diz que a energia dela não estava ligada e que ela queria respostas, porque não foi a primeira vez que aconteceu. Ou seja, já estavam tentando apagar a câmera de segurança do andar da Daiane. Segundo, sem energia não tem como você comprovar que Daiane saiu daquele lugar ou que alguém entrou. Então não dava para ver quem entrou, quem saiu, e aí a impunidade era certa. Terceiro, coincidiu da Daiane mesmo sair do apartamento. E depois dessa discussão, ela pega ali um outro elevador que vai para um andar abaixo. Depois disso, a Daiane não é encontrada mais pela família. E a porta, que só estava aberta, a Daiane ficou com medo de que a porta batesse e tudo, então ela deixa a porta aberta, pelas imagens mostra. Quando a família volta até o apartamento procurando pistas, a porta está trancada. Sinal de que uma outra pessoa tinha a chave, ou que a chave que estava com a Daiane foi, então, pega pela pessoa, e essa pessoa volta ao apartamento da Daiane e fecha tudo bonitinho para que a família não desconfiasse. O que eu quero falar com tudo isso é: a polícia passou mais de 30 dias tentando encontrar a Daiane. Mas já existia um boletim de ocorrência contra o vizinho. E o vizinho continuava comendo, bebendo, dormindo, sorrindo, de pernas para o ar, dando risada da cara da família. E nada foi feito. Então, depois de um tempo em que a polícia começa a cruzar ali esses embates deles dois, esse vizinho ele foge do apartamento por alguns dias. E esse apartamento ele foi vandalizado. Pessoas entraram, escreveram assassinos, porque as pessoas já estavam começando a deduzir que aquela discussão entre eles, calorosa, aquela briga já de meses, poderia sim ser um dos motivos do desaparecimento da Daiane, culminando então na morte de Tal. Até que a polícia cruza as imagens de câmera de segurança com a saída dele e chegam até o local onde estava o corpo da Daiane. É muito triste o que aconteceu. É um sinal realmente da impunidade no nosso país. Mas, Pérola, o que aconteceu com ele? A polícia conseguiu pegar? Sim. A polícia conseguiu pegar o autor do crime. No entanto, ainda faltam muitas coisas para que ele seja o atual criminoso quem tirou a vida da Daiane. As primeiras amostras de DNA no exame biológico feito pelos peritos do caso mostram sim que tem ali os dados dele. Mostram que tem o DNA dele. Inclusive, Cássia, já tem a imagem aqui, tá? Da Daiane dele, para você colocar para o pessoal de casa também ver. E além do síndico, que é quem tirou a vida da Daiane, o filho dele, Maicon Douglas Souza de Oliveira, também foi preso, suspeito de atrapalhar as investigações. Pérola, e qual é o nome dele? Qual é o nome desse criminoso? Vou pegar para você agora que nos acompanha também o pai. O pai é o Kleber. O Kleber já tinha um histórico de agressão à mulher, de violência doméstica. Ele já tinha assim um temperamento de desequilíbrio, tá? O Kleber já tinha esse temperamento desequilibrado. O Kleber Souza de Oliveira, então, ele passa agora aí pelas investigações. Os advogados do Kleber não informaram até o momento se ele possui ou não envolvimento com crime. A defesa está calada diante de tudo. Não falaram se ele teria ali uma ligação direta ou indireta com crime. O primeiro que aparece na imagem é o Kleber, o síndico do prédio. A imagem do meio é a Daiane. Essa corretora de 43 anos, proprietária de 5 apartamentos no mesmo condomínio que o Kleber morava. Ao lado da Daiane, essa terceira pessoa é o filho do síndico, desse primeiro da imagem, que se chama Maicon Douglas. Eu gosto de falar os nomes, por quê?
Porque a Daiane, que é a vítima de tudo, ela tem seu rosto estampado em tudo que é matéria, em tudo que é jornal, tem o seu nome, a sua idade, sua formação. E os criminosos, muitas vezes, nem o rosto aparece, quem dirá os nomes, com sobrenome, com idade, com profissão. Se é que tem. É triste o que vem acontecendo. Pessoas que perdem a vida a troco de nada, por uma discussão. Nada justifica uma morte, um homicídio. Ele tirou a vida de uma mulher que era mãe de família, que era filha, e que só por conta de ter alugado apartamentos dela e colocar uma pessoa para trabalhar para ela, ele achou de bom tom pedir não. Ele mandou, ele disse para ela que ela tinha que tirar, porque ele não aceitava a tal pessoa no prédio. Agora, se ele tem uma briga com a pessoa, ele resolvia com a pessoa. O que eu acho que ele tentou encontrar ali um motivo para discutir com a Daiane e dizer que é a razão de tal ato. Então, é muito triste tudo que vem acontecendo. Esses casos, eles só têm aumentado justamente pela sensação e também pela realidade de impunidade no nosso país. E que a Daiane, ela não seja mais um nome que entrou na estatística e fique esquecido, que o feminicídio, ele existe e nós podemos falar, gritar e clamar por justiça por tantas mulheres que já se foram, né? Pai e filho que se unem para uma brutalidade, para uma crueldade como essa. Um laço de sangue que poderia ser para tanta coisa bonita, tanta coisa boa, se une por uma maldade para tirar a vida de um inocente. Então, esse é mais um dos casos que revolta e que não fique no nosso esquecimento, tá? Que fique em nossa mente com a certeza de que a gente precisa cobrar. Cobrar as autoridades, saber em quem a gente vota e principalmente se proteger. A Daiane, ela já sabia dos riscos que ela estava vivendo, enfrentando, fez o boletim de ocorrência, mas no momento em que ela sai de casa, não manda a localização ali para a família, não conta a outras pessoas o que estava acontecendo, e a família só descobre de fato depois do desaparecimento, quando encontram o corpo da Daiane. Então, a gente finaliza o nosso programa por aqui com esse caso triste. A gente deixa a nossa revolta e os nossos sentimentos também de condolências à família da Daiane, esperando que a justiça faça valer o nome, hein? O nome Justiça tem um peso muito forte, que esses dois criminosos, eles passem ali anos na cadeia, que é o lugar onde eles têm que ficar para pensar, refletir nos atos, nas escolhas horríveis que culminaram aí nesse fim trágico. E a gente se despede por aqui, agradecendo por sua audiência, pedindo o seguinte: amanhã às 9 horas você já põe um alarme no celular e fica de olho. Clica agora aqui no sininho, ativa as notificações, porque quando der 9h59, bim bim, chega a notificação para você e você vem acompanhar o TVI News ao vivo, hein? Ao vivaço. Amanhã também é dia de PQP com Toné e a gente se encontra em mais um episódio especial. Obrigada pela companhia, pela audiência e amanhã a gente está de volta. Beijão, fiquem com Deus e uma boa terça-feira. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar.